Ninguém gosta de levar pito, e esse é o pito histórico, talvez um dos maiores deles, que Tomé levou, mas com uma missão muito linda para cada um de nós: lembrar-nos que, de fato, viver a fé é um compromisso que muitas vezes não exige toque, não exige pegar, porque a fé é algo para nós que muitas vezes a gente não alcança com as mãos, mas já é uma realidade. Quando eu disse no início que a gente ia refletir o que era intimidade, eu quero trazer presente primeiro a cena, ou pelo menos duas cenas, do domingo da ressurreição. A primeira delas, sem dúvida, bastante emblemática, é esta, em que mostra a ausência de Tomé. No domingo da ressurreição, Tomé achou algo mais importante do que estar em comunidade. Talvez como cada um de nós acha no domingo, que é dia do Senhor, uma chácara, uma cerveja mais doce do que o pão dos anjos, ou uma comida mais saborosa do que o pão do céu. E por vezes se esquece que o dia do Senhor só é dia do Senhor e de folga porque é do Senhor. E, portanto, muitas vezes perde a Páscoa semanal, a missa mais importante da semana, celebrada de modo solene ao domingo, porque fazemos outras escolhas. Então vejam como a lição de Tomé nos aproxima de fato de algum tipo de aprendizagem. Mas há outros dois discípulos, Cleofas e o seu companheiro, que também no mesmo domingo de Páscoa, nesse primeiro domingo de Páscoa, não sendo e fazendo parte daquele núcleo dos 12, mas também vão a Emaús. E no caminho de Emaús, já no finalzinho da tarde, descobrem pela fração do pão, olha o toque, que o Senhor é aquele que vai estar sempre presente no pão e que Ele ressuscitou, e voltam mesmo à noite, correndo o risco da noite. Então vejam como o domingo de Páscoa é um domingo emblemático, que talvez a gente culpe esses três personagens por de algum modo terem duvidado ou terem partido da comunidade, mas eu prefiro vê-los como pessoas que através dos seus erros ensinam para nós coisas boas, não nos afastar, ter o Senhor em primeiro lugar, colocar as suas coisas no seu devido lugar, ou seja, as coisas de Deus em primeiro lugar. E é interessante, porque quando a gente olha o Evangelho sobre esse aspecto, as histórias bíblicas, e inclusive da vida dos santos, me parece que elas se tornam mais leves, porque qual que é o desejo de um pai? É que o filho aprenda com os seus erros, não é verdade? Qual que é aquela angústia que tem no pai quando você vê o filho, né, e o padre também, que ele passa a ser pai de um monte de gente, né, na língua latina, né? Lá na Itália a gente é chamado de dom, de presente, aqui é de pai, né? Lá é mais bonitinho, né? Mas quando nos chamam, a gente vê assim a pessoa à beira do erro, a gente quer corrigi-la, quer exortar, mas ninguém obedece o pai de casa, muito menos o padre. Se eu falar uma coisa aqui que vocês não gostam, vocês vão ter os haters, né? Aquelas coisinhas todas, vai falar, tudo isso. Mas qual é a herança, por exemplo, que Tomé nos deixou? Que a gente não precisa levar esse pito de Jesus. E para que isso não aconteça, nós temos que estar com Ele. Muito bem, a lição mais elementar que todo mundo já conhece é essa. Mas agora eu me pergunto, o que fez Tomé, depois desse momento, ir até a Índia evangelizar a Índia? Porque ele foi ao Oriente, levar o nome do Senhor. O que fez os apóstolos, de fato, a compreenderem tanto a vontade de Deus, que não tiveram medo de morrer, não por uma causa, mas por uma pessoa,
e o nome dessa pessoa é Jesus. Ninguém morre por uma causa. Pelo menos o tempo do martírio da igreja foi marcado não porque eles morriam por causa de uma causa, o símbolo apostólico, o credo que a gente professa. Não é só isso, não. Eles morriam por causa de Jesus, porque não imaginavam, não conseguia ter na cabeça deles a existência negando aquele que lhes deu a vida. Olha que profundo é isso. A intimidade, portanto, era tão grande no conhecimento de Deus, que eles não concebiam, nem com a boca, jamais, poder negar aqueles que eles encontraram. Olha que coisa linda. E olha como a fé é relativizada hoje. Olha como a nossa fé, desculpem, é medíocre. Como a gente vive ela superficialmente. Como a gente não empregaria de fato as nossas vidas em muitos momentos. O Salmo 25, no seu versículo 14, para mim mostra o segredo dessa intimidade. E ele vai dizer assim: o Senhor confia a sua intimidade àqueles que o temem. Olha que bonito. A quem você confia a sua intimidade? Alguns vão dizer: ao sacerdote que eu me confesso, ao meu esposo, à minha esposa, ao meu melhor amigo, ao psicólogo que eu vou lá, deito no divã, ele ou ela me escuta, e lá eu confio toda a minha intimidade. Mas vejam, o Senhor confia a sua intimidade aos que o temem. É o Senhor que deita no divã, entende? Porque é o Senhor que confia a sua intimidade, os seus segredos, o seu coração a cada um de nós. E é isso que muda tudo. É isso que muda uma vida antes do Senhor para a vida depois do Senhor. É isso que muda uma história sem Jesus para uma história com Jesus. É isso que faz com que a nossa história celebre, não cronologicamente, mas uma existência de Deus em nós, antes de Cristo e depois de Cristo. E foram estes homens que não temeram o martírio pelo simples fato de não negar uma ideia. Não era isso uma ideia não, mas não de negar uma intimidade, porque conheciam tão profundamente a intimidade de Deus, porque Deus deitou no divã, Deus deita no colo, Deus deita no coração daquele que o teme. E por isso ele não temeu dar o braço, mostrar para Tomé, e esse gesto de intimidade que nenhum outro apóstolo teve, nenhum outro tocou o Senhor como Tomé tocou intimamente, porque o Senhor sabia a quantidade daquele amor, embora ele tivesse errado uma semana antes, embora eu tenha errado uma semana antes, você tenha errado uma semana antes. Que Deus que não olha o teu erro, mas olha o teu coração temeroso, que não é um coração de medo, mas é um coração que respeita. Quem de nós já havia lido essa apostolicidade da igreja, ou seja, esses apóstolos que acolheram o Senhor na sua intimidade? E vejam, por que eles são chamados fundamentos deste edifício que é a igreja? Porque através do testamento que eles nos deixaram, o testemunho que eles nos deixaram, nós encontramos a pedra que é Jesus. Ontem mesmo o Evangelho dizia: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Jesus não estava fundando em cima de Pedro a fé, mas em cima de uma pedra que é Ele mesmo e que é a nossa fé. Agora, a nossa fé deve nos levar a temer o Senhor.
E quando nós tememos o Senhor, Ele não tem medo de revelar para nós a sua intimidade, trocando em miúdos, porque o Deus não tem medo. Mas é isso que esses homens viviam. Por isso não lhes foi negado o toque na chaga, não lhes foi negado enxergar que Jesus desapareceu diante da Eucaristia, porque mesmo estando longe da comunidade ou desistindo, o seu coração estava lá. E o seu coração batia no compasso do temor do Senhor. E por isso Deus revelou maravilhas. Por que esse Deus não continua revelando as mesmas maravilhas hoje? Porque este homem deplorável não tem a fé e nem a intimidade, nem o temor que teve Tomé, nem Cleofas e o seu companheiro, e nem os outros apóstolos. Mas isso não me desobriga a buscar, com a minha vida, mergulhando na fé, na palavra, na tradição da igreja, na oração, temer a Deus. E nessa relação tão íntima, permitir que Ele se revele a mim. Assim também Jesus disse ontem, quando Pedro proclamou a fé. Ele disse: olha, não foi um homem que te revelou tudo que você fala a meu respeito, mas foi o Pai do céu. O que o Papai do céu anda te revelando? Qual é a intimidade que você tem com o Senhor? Mas vejam, não é a minha intimidade, é a dele contigo, para falar dos teus caminhos. E eu dizia no início, se você tem pelo menos 2 pessoas que você pode ligar de madrugada, elas vêm te socorrer, e outras 2 que se ligarem você vai socorrer, você tem amigos de verdade. E se Deus te pedisse alguma coisa urgente agora, conhecendo a intimidade do seu coração, você correria para fazer? Tomé correu para as Índias, Cleofas e o seu companheiro de volta para Jerusalém, e eu, para onde eu iria? Será que de fato eu conheço o caminho, a verdade que me liberta e a vida que o Senhor me dá? Se eu temo ao Senhor, tudo me é revelado. Se não, ainda eu preciso crescer na fé. Mas é possível, é possível. Não vamos desistir até que a chama da nossa vida nessa terra se apague para acender no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então apresentar nossa vida junto com o pão e o vinho, já que de novo Ele não exige da gente a cruz, mas o fruto do nosso trabalho, exige um pouquinho de vinho, mas Ele que nos dá a uva, Ele que nos dá o trigo. Se não fosse o sol, se não fosse a uva, se não fosse o trigo, nem isso a gente ia ter. Por isso a gente é grato. Grato porque Ele nos dá a oportunidade ainda de ser melhor. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.